paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade na presença do Senhor e que nesta noite nós possamos cultuar mais um dia para o nosso Senhor. Amém? Convido você aí que está na sua casa, que você neste momento de adoração, de louvor, que nós possamos adorar e exaltar aquele que pode todas as coisas. Estamos nesta noite aqui para cultuar e fazer a vontade do Senhor, amém? Então eu convido a igreja que se coloque de pé, vamos buscar a face do Senhor em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Curva a tua cabeça neste momento, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez diante da tua presença, primeiramente, ó Deus, quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas, mas neste momento, ó Deus, quero te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua santa presença. Senhor, meu Pai, meu Deus, neste momento eu convido, ó Deus, o teu Espírito Santo sobre este lugar. Que o Senhor venha, Pai, do alto do céu, derramando da tua glória e da tua unção sobre cada um de nós agora, Pai. E que nesta noite nós possamos te adorar em espírito e verdade. Que nesta noite nós possamos, ó Pai, dar ouvido à tua santa palavra. E aquilo, Senhor, que o Senhor enviar nesta noite, através do teu filho, do teu servo, que nós possamos receber a tua palavra em nosso coração. E que a tua palavra, Senhor, possa fazer morada em nosso coração. E que nós venhamos praticar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez diante da tua presença, Deus, quero te agradecer por mais essa oportunidade. Quero agradecer, ó Pai, pela vida dos meus filhos, do meu esposo. Quero agradecer pelo meu lar. Assim também, Senhor, neste momento, eu quero colocar o nosso Brasil, a nossa nação diante das tuas mãos. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Deus, do alto do céu, derramando da tua cura, da tua libertação sobre cada um em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós cremos num Deus que tudo faz, que tudo pode. E o Senhor é fiel para cumprir, Senhor, cada palavra que tem falado conosco. Deus de poder e glória, visita agora neste momento, ó Deus, cada filho teu, cada servo, cada serva, cada criança, Senhor, que o Senhor venha visitar, cada velhinho, Senhor, em nome de Jesus, visita os hospitais, ó Pai, aquele que se encontra, Deus, deitado no leito, Senhor, da enfermidade, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, ó Pai, que as tuas mãos venham acessar todo o mal, Senhor. Entra agora, Senhor, aonde o médico não entra, que as tuas mãos santas, Pai, possa tocar agora, do alto da cabeça, as plantas dos pés, na vida daquele que se encontra deitado no leito com esta enfermidade, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha acessar neste momento, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós te pedimos, ó Deus, pelo nosso Brasil, pela nossa nação, que o Senhor venha curar, Senhor, toda a enfermidade espiritual. Senhor, não somente esta praga, Pai, mas que o Senhor venha curar, Senhor, as nossas enfermidades espirituais. Senhor, em nome de Jesus, cura agora, Deus, todo espírito, Senhor, do mal, o espírito da prostituição, o espírito, Senhor, do vício, das drogas, da bebida, que o Senhor venha curar, Senhor, nesta noite, Senhor, o espírito da fofoca, da mentira, do engano, que o Senhor venha colocar por terra em nome de Jesus, Pai. Aqui nós colocamos, Senhor, diante de um Deus que tudo pode, tudo faz, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, neste momento, nós apresentamos diante das tuas mãos, porque o Senhor é fiel para curar e libertar cada um de nós, em nome de Jesus, ó Deus. Assim nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Que neste momento nós possamos agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos colocado de pé. Amém? E neste momento eu quero convidar, a igreja já para estar adorando comigo.
através do louvor, amém? Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor em espírito e verdade. Deus de poder e glória. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho e tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus de poder e glória. Minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor,
Jesus. Amém, igreja? Deus é fiel para cumprir cada promessa. Amém? Não se desespere. Não fique aí achando que não vai ter fim. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que tem nos prometido. Eu tenho certeza que ainda não cumpriu todas as promessas na minha vida e na sua. E por isso o Senhor é fiel para cumprir. Amém? Se levante, se coloque de pé, se fortaleça no Senhor. Amém? Porque o Senhor, Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Amém? E Ele está presente na minha vida e na sua vida. Amém? Nessa noite eu já quero chamar o pastor, amém? Em nome de Jesus, para estar aqui trazendo a palavra aos nossos corações nesta noite. Amém? Deus abençoe a todos. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo por mais esta oportunidade. Que a gente venha nesse momento, né, prestar atenção em tudo aquilo que Deus vai falar conosco através da tua santa palavra. Acabamos de orar, de adorar o Senhor. Vimos através da oração, que a pastora acabou de falar, que o nosso Deus é fiel. E que nós também sejamos fiel com Ele. Amém? Por isso que eu quero chamar a atenção da igreja. Muitas vezes você vai ver no teu vídeo marcado lá, culto de santidade ao Senhor. Muitas vezes você vai ver marcado lá, culto de poder de filho. Muitas vezes você vai ver marcado lá, culto da família e adoração a Deus. Por que eu quero chamar a atenção para esses três temas? Foi nessa sala em oração que Deus colocou no meu coração o pastor Edson e está no nosso ministério distribuindo esses temas que dá início no domingo, que é o primeiro dia da semana, culto da família e adoração a Deus. Na terça-feira, santidade ao Senhor. E de quinta-feira, culto de poder de filho. O que Deus me revelou através do Espírito Santo e o que está dentro da palavra. Quando a gente inicia a semana, meu irmão, na presença de Deus, é como se a gente estivesse oferecendo a nossa primícia. Então nós estamos iniciando a semana colocando Deus em primeiro lugar, antes de fazer qualquer outra coisa. E terça-feira, santidade ao Senhor, a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E de quinta-feira, poder de filho. E Deus revelou o que no meu coração? Se eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, se eu ando em santidade com o Senhor, Ele vai me dar poder de filho. Aleluia. E a ordem não é diferente disso. Porque quando eu reconheço que Deus é maior na minha vida, Ele sempre vai estar em primeiro lugar antes de eu tomar as minhas ações. Porque quando eu falo que eu sou cristão, eu tenho que entender que eu perdi o controle da minha vida. E Ele assumiu. Aleluia. Então se eu coloco Deus em primeiro lugar, e Ele me ensina que eu tenho que andar em santidade, o que é ser santo, meu irmão? É você colocar em prática a palavra de Deus. Como é que as pessoas vão saber, né, que eu sou um servo de Deus então e que eu ando em santidade? Através do meu testemunho, através do seu testemunho. Então se eu coloco Deus em primeiro lugar, se eu ando em santidade, Ele vai me dar poder. Aleluia. Agora, poder para quê? Para a gente orar e amados serem curados? Sim. Para a gente orar e amados serem libertos? Sim. Amém. Mas poder principalmente para resistir os dias maus. Aquele momento que muitas vezes você é humilhado, é afrontado, muitas vezes enfrenta muitas adversidades e você se mantém cristão. Esse eu creio que é o maior poder que um cristão consegue ter mediante aos olhos do Senhor. Então, eu quero que você abra a sua palavra no livro de Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1. Como eu sempre peço para os amados, que você esteja com a sua Bíblia do seu lado, para você acompanhar a leitura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, te peço neste momento, usa a minha vida por tua misericórdia, mediante aquilo que, meu Pai amado, o Senhor quer falar com a tua igreja. Que o teu Espírito Santo fale através da minha boca, Senhor amado. Que todos nós possamos mais uma vez ser abençoados por ti, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Vamos para a leitura, amados, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 1. Diz a santa palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei, o vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graças e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são os vossos iguais? Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se não dei legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, que hajas com seus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Amém, igreja? Você pode dar glória a Deus pela palavra do Senhor? Amados, como Deus colocou no meu coração esse texto, eu confesso que acompanhando a ministração de uma missionária, ela comentou alguns assuntos e falava sobre fazer a diferença. Quando a gente se reúne, onde a gente chama um culto de santidade ao Senhor, e eu entendo que outros ministérios devem até um outro nome, que é o ensino da palavra, ou doutrina da palavra de Deus, eu entendo que essa seria a porção mais importante para nós cristãos. Porque querer poder, eu creio que todos nós, como servos de Deus, desejamos. A gente tem vontade de ver realmente tudo aquilo que a gente ouve na palavra de Deus acontecer na nossa vida, através da nossa vida, porque com certeza, mexe com a nossa fé, com a nossa esperança, e é muito gostoso você perceber Deus atuando no nosso meio. Mas quando a gente fala de santidade, é uma palavra que com certeza tem um poder ainda maior,
porque é ela que vai nos levar à salvação, é que vai nos levar até Deus. E que muitas vezes, dependendo da maneira como a gente coloca isso, as pessoas falam que santo é só o Senhor Jesus Cristo, porque Ele conseguiu, né, prevalecer mediante a tudo que Ele viveu, sem pecar, sem errar, sem fazer nenhuma situação que de repente negasse a sua posição de filho. E quando a gente olha para nós, só de pensar em ser santo, eu tenho certeza que você já imagina o que você precisa mudar, precisa ser consertado, a maneira como tem que caminhar com o Senhor, porque realmente é isso que essa palavra tem que fazer nas nossas vidas. A gente está vendo aqui um texto onde fala que Nabucodonosor sitiou ali, né, o povo de Israel, e ali ele levou os utensílios da casa do Senhor, assim como levou, né, o povo cativo, mas ele também pediu que escolhesse alguns jovens, que fossem doutos, que tivessem conhecimento, de boa aparência, porque ele queria colocar ali na escola, né, mediante ao templo que eles iriam viver, para estar aprendendo e para ser preparados, para estar servindo ao rei. E aí você vê, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus permitiu que Daniel e seus amigos fossem levados até o rei. E que ali eles permanecessem participando dos ensinos que havia naquele lugar. Só que ao chegar lá, Aspenaz, um dos responsáveis do rei, ele tinha a responsabilidade de orientar e de manter determinados alimentos para que todos que fossem, né, recolhidos para prestar, né, serviço ao rei, participassem das iguarias que eles comiam. E aí a gente começa a meditar no texto e começa a ver a ação de um homem de Deus. Amém, igreja? E o que a gente observa? Que quando Daniel soube que ele teria que participar daqueles alimentos, ele e os seus amigos decidiram fazer uma proposta para Aspenaz. E ali eles colocaram para ele, né, que eles não queriam se contaminar com aquelas iguarias, mas que eles queriam, né, comer das comidas que eles tinham por praxe, se separar para fazer a vontade do Senhor. E esse servo de Nabucodonosor falou que ele tinha medo. E de repente ele descumprisse a ordem dele e eles ficassem, né, com aparência mais frágil, mais triste, e ele corresse risco por conta de não ter feito a vontade do seu Senhor. Só que eles falaram o que para ele? Olha, permita que por 10 dias a gente se alimente dessa forma. E a gente se alimentando dessa forma, aí você vem e faz o teste. Se a gente estiver diferente, da maneira como você está falando, então nós comeremos da iguarias. Mas se não, nós permaneceremos desta forma. Diz a palavra de Deus que passaram esses 10 dias. E eles se encontravam mais fortes, mais doutos, mais inteligentes do que aqueles que estavam participando da iguaria. E ali eles foram exaltados perante a este homem e aquela sociedade. Aqui a gente fez um breve, né, resumo do que a gente leu. E é isso que eu quero chamar a sua atenção agora. Entenda uma coisa, crente. Você que se diz seguir a Jesus Cristo, como eu e a minha família. A gente tem que entender que nós não somos como o mundo. Nós temos que entender que nós somos separados para fazer a vontade do Senhor. E quando nós somos separados para fazer a vontade do Senhor, por mais que muitas vezes as coisas sejam facilitadas para sugerir que nós erramos na presença dEle, nós temos que ter discernimento para poder fazer aquilo que realmente adora o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram levados para a Babilônia, eles pediram? Não. Muitas vezes eu e você somos levados para lugares que a gente não quer. Mas não é porque a gente foi levado para aqueles locais que a gente não deseja, que a gente vai fazer as mesmas coisas que aquele povo pratica. Mas sabe o que acontece, meu irmão? Se a gente realmente não tiver com Cristo na nossa vida, se Cristo realmente não tiver o controle de tudo que nós fazemos, muitas vezes a gente fala, Deus me trouxe até aqui, então por que eu não vou participar das coisas que eles estão fazendo? Eu vou acabar participando, porque se Deus trouxe aqui, Ele sabia que eu ia passar por isso. Muitas vezes Deus permite que a gente esteja em lugares que não é os nossos lugares, para ver até que ponto a gente continua fiel a Ele para fazer a vontade do Senhor. E eles mostraram através dessa ação que por mais que fosse atrativo aqueles alimentos, eles entendiam que não poderiam se contaminar. Por que se contaminar? Porque eles serviam a outros deuses. E os deuses que eu estou falando aqui é de D pequeno.
Com certeza aqueles alimentos eram consagrados a esses deuses. E eles sabiam que não poderiam se alimentar daquilo. O que eu quero chamar a sua atenção, mediante a esse texto, é que estar na presença de Deus requer, da nossa parte, selecionarmos coisas que podemos fazer e que não podemos. E muitas vezes a gente pode até estar num ambiente onde pessoas não têm o mesmo credo. De repente tem outro segmento, fazem outras coisas, mas não é porque elas seguem outras coisas ou fazem outras coisas que eu vou me contaminar e fazer o mesmo que ela. Então, preste atenção na palavra. A palavra de Deus veio para nos libertar, é o que diz em João 8:32. E não para nos associar aos erros daquelas pessoas que estão fazendo. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes você já ouviu isso, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Você não é todo mundo, entenda isso. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eles que têm que te seguir, não você ser influenciado por eles. E se eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, eu não posso fazer o que todo mundo faz. Porque fazer o que todo mundo faz, então eu sigo o mundo, de vez eu seguir a Deus. Por isso o culto de santidade ao Senhor, porque eu tenho que me separar e fazer realmente o que a palavra me orienta a fazer. Se eu mentir, eu não posso mentir mais. Se eu fofoco, eu não posso fofocar mais. Se eu roubo, eu não posso roubar mais. Se eu me prostituo, eu não posso me prostituir mais. Eu tenho que estar separado, é o que a palavra está falando. Então Daniel deu um exemplo com os amigos que dava sim para ser forte, dava sim para ser douto, inteligente, fazendo a vontade do Senhor. É o caminho mais fácil? Não é. O caminho mais fácil é fazer o que o mundo oferece. Mas se eu sou cristão, eu sei que o caminho é estreito. E se o caminho é estreito, é nele que eu tenho que me manter. E se eu me mantenho nele, eu vou ter prejuízo? Ou eu vou ser abençoado pelo Senhor? Deus. Quem está recebendo a palavra? Amém, igreja? Está com o Senhor Jesus Cristo e falaram para você que ia ser um tempo que seria fácil na sua vida porque você resolveu buscar Cristo? Me desculpa, eu te falar não. Vai ser difícil seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo eu tenho que lutar contra a minha carne. E se eu tenho que lutar contra a minha carne, eu tenho que me separar. E se eu tenho que me separar, eu tenho que passar a deixar as coisas que eu fazia como velha criatura e viver a novidade de vida, fazendo a vontade do Senhor. É fácil, meu irmão, eu deixar de beber para quem de repente tem essa prática hoje? Ou para quem fuma? Ou para quem se prostitui? Ou para quem, sei lá, faz muitas coisas que você sabe que não é a vontade do Senhor? A gente consegue largar aquilo que nos dá prazer de uma hora para outra? Não. Por isso que eu tenho que caminhar com Cristo. Por isso que eu tenho que ir para o culto, por isso que eu tenho que receber a palavra, por isso que eu tenho que orar, por isso que eu tenho que jejuar, por isso que eu tenho que lutar contra a minha carne. Porque Daniel poderia usar. Deus nos trouxe para cá, eu sempre o servi, eu sempre orei, eu sempre busquei, olha onde Ele me trouxe. Me trouxe no meio onde as coisas estão sendo facilitadas, então eu vou fazer a mesma coisa. Sabe o que Deus está falando aqui, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo? Hoje você não está dentro do templo da comunidade evangélica Servo do Senhor. Mas a palavra está chegando dentro da tua casa. Eu não sei o que está sendo falado, ou o que muitas vezes é comentado, ou como você está se comportando com a sua família, ou quais pratos muitas vezes estão se aproximando de você, mas eu quero falar para você no nome santo do Senhor Jesus Cristo, indiferente onde você esteja. Se você está servindo um Deus vivo, você continua sendo cristão. E se você continua sendo cristão, você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo, como diz a palavra de Deus. Não é o que as pessoas te falam que você tem que fazer. Não é o que te oferecem que você tem que participar. Não, você tem que continuar sendo crente. Quem está entendendo a palavra de Deus? Estamos falando do que então aqui, irmão? Santidade. É uma palavra que muitos falam, mas é tão difícil, eu sou tão novo. Quando eu ficar mais velhinho, aí eu vou fazer a vontade do Senhor. Meu irmão, eu costumo falar na igreja, e se eu pensar em santidade a longo prazo, muitas vezes eu paro agora. Mas se eu pensar em santidade a curto prazo, e a curto mesmo, eu pensar na minha santidade no dia de hoje, tudo aquilo que de repente me afasta de Deus, no dia de hoje, eu vou lutar para não fazer. Passou o dia 21 de abril, estou no centro da vontade do Senhor. Se eu estiver dormindo e Jesus voltar, e eu estiver andando em santidade, aleluia,
eu e você seremos levados para a Nova Jerusalém. Amém, igreja? Venci o dia 21, vou para o dia 22. É o dia 22 agora que eu vou ter que brigar. Porque a minha salvação eu ganho força. Então eu vou lutar. E aí eu vou vigiar o meu comportamento durante o dia. Para andar em santidade com o Senhor. Passando o dia 22, tem o dia 23. Passando o dia 23, tem o dia 24. E assim sucessivamente. Porque se você entende o que o pastor está pregando, e se você entende que a volta de Cristo está iminente, a qualquer momento ele pode voltar para buscar a igreja, eu não vou pensar numa situação a longo prazo, eu vou pensar numa situação a curto prazo, porque ele pode voltar daqui a 10 minutos. Se eu tiver sendo a vontade dele em santidade, eu vou embora com o Senhor, mas se eu não tiver... Aleluia. Quem está entendendo a palavra? Glória a Deus. Amém, igreja? Presta atenção numa coisa. Imagina que você comprou uma camiseta branca. E aí você foi almoçar. E aí a sua esposa fez aquela macarronada que você gosta. Cheia de molho. E aí você não percebeu e uma quantidade daquele molho caiu na sua camisa. E aquele molho manchou a sua camisa. A sua camisa é toda branca. Amém? Quando você passar por entre pessoas, quais vai ser a primeira observação que aquela pessoa vai fazer? Você viu? Vocês podem não ter ouvido o que foi falado aqui, mas vão olhar o quê? A mancha de molho. Mas a camisa não é toda branca? Por que vai olhar só a mancha? Em vez de olhar para o todo, que é a camisa? Porque ela está mostrando o quê? Que ela não está limpa. E ela precisa ser limpa. O crente pode estar ali 90% crente na presença de Deus. Mas se ele deixar uma mancha, é a primeira coisa que o povo lá fora, que não serve Deus que você serve, vai observar na sua vida. E vai falar, olha, é crente, mas fofoca. É crente, mas mente. É crente, mas não cumprimenta o irmão. É crente, mas tem mágoa no coração. É crente, mas não libera perdão. É crente, mas não sai do Facebook falando mal do outro. É crente, mas olha, vai pro estádio de futebol e fala palavrão. É crente, mas quando está sozinho, só o sangue do Cordeiro. Isso é as manchas que aparecem na camisa daquele que é cristão. Então, eu tenho que fazer igual Daniel. Tenho que fazer igual os amigos. Eu posso estar num ambiente que a maioria ali fazem tudo errado. Mas eles têm que ver que eu, como servo de Deus, faço a vontade do Senhor. Então a gente está meditando uma palavra que quer trazer um bem para a minha vida e para a sua vida. O que eu vi na pregação dessa missionária, e eu até marquei para passar para vocês, é que Deus vai te honrar por coisas que você está deixando de fazer. Quem está entendendo aqui? Deus vai te honrar por coisas que você está deixando de fazer. Sabe o que eu quero falar? Você ora, crente? Oro, pastor. Você lê a palavra, crente? Leio, pastor. Você louva, crente? Louvo, pastor. Você jejua, crente? Jejuo, pastor. Você deixou de falar mal do vizinho? Não, pastor. Você deixou de mentir? Não, pastor. Você deixou de se prostituir? Não, pastor. E como que você quer ser honrado por Deus? Você está entendendo que eu muitas vezes faço o que muitas pessoas fazem, mas o deixar de fazer coisas vai ser bênção na minha vida. Coisas que me afastam da presença de Deus. Então quando eu medito nesse texto, Daniel deixou de fazer o quê? De comer as iguarias. Daniel deixou de participar do banquete que era consagrado a ídolos, para poder se justificar e continuar em santidade com o Senhor. Então é fácil ser crente? Não é, irmão. O mundo lá fora tem muitos pratos e a nossa carne deseja muitas coisas. Por isso que eu tenho que vencer e andar em santidade pensando no dia de hoje. Porque hoje eu posso até ter evitado de falar um palavrão, de ter ofendido alguém, de ter xingado alguém no trânsito, mas amanhã já começa outro dia. E aí você sabe como você vai levantar pela manhã?
Será que você vai levantar bem como você está hoje? Não, talvez você levante irritado, nervoso, e você comece a fazer coisas que não justifica dizer que você é servo e é filho do Deus Altíssimo. Quem está entendendo a palavra? Amém? Por que eu estou falando isso? Eu vi o testemunho de um irmão uma vez, que estava no trânsito, no carro, e esse irmão tomou uma fechada de uma determinada senhora, e ele xingou, falou um monte, e ali foi embora. Esse testemunho que esse irmão falou para mim, disse assim, que esse irmão que xingou e falou mal e fez um monte de coisa, era diácono de uma igreja. E disse que ele estava na porta para receber o povo que ia para o culto. Diz esse testemunho, e quando ele estava lá, chegou na igreja aquela mulher que ele tinha chegado no trânsito. Olha a mancha na camisa aí. Você recebe a palavra dentro da igreja, você aprende como tem que fazer para glorificar o nome do Senhor, mas você só é crente dentro da igreja. Fora da igreja, irmão, você continua fazendo as mesmas coisas que qualquer outra pessoa do mundo faria. Então deixar de fazer hoje é o que vai trazer honra para muito crente. Fazer igual um monte de gente faz, mas deixar de fazer coisas são poucos. A maioria aqui comeu. Só Daniel e os amigos que não comeram. Olha só. E o fato deles comerem, o que diz a palavra? Que Deus começou a deu dons para Daniel de sonho, que eles eram mais doutos e inteligentes, que eles se sobressaíam a grande maioria, porque decidiram o quê? Honrar a Deus. Sabe o que vai acontecer com você, crente? Se você honrar a Deus no teu trabalho, se você honrar a Deus na escola, no meio dos teus amigos, se você honrar a Deus na tua família, no meio da tua parentela, se você honrar a Deus no seu ministério, se você honrar a Deus no meio, junto com a tua parentela, sabe o que eu estou falando aqui? Honrar a Deus, eu não preciso ser inimigo de ninguém, eu não preciso chegar e ficar do lado da pessoa do outro, eu posso até às vezes estar no mesmo ambiente, mas todos têm que saber que eu sirvo a Cristo Jesus. E como é que eles vão saber? Pelo meu comportamento, pela minha atitude, pelo meu testemunho, e isso faz a grande diferença. Sei como o mundo é, todo mundo é. Eu não preciso entrar na igreja para poder ter os desejos que muitos têm. Então eu não vou para a igreja. Se é para mim fazer a prática mundana, é melhor ficar no mundo. Mas se eu decidir seguir a Cristo, então eu tenho que deixar que Cristo me mude. Sabe o que acontece? A mudança não vem de fora para dentro. A mudança vem de dentro para fora. Glória a Deus. Quando Deus entra realmente dentro de mim e começa a fazer a mudança, eu vou estar dando testemunhos do poder dele na minha vida. E aí aqueles que falam, olha, você tem uma luz, você é diferente, vão começar a perceber que Cristo está na tua vida. Aleluia. Isso não é importante, meu irmão? Se vocês forem ver no texto, eu separei aqui um versículo para a gente terminar a pregação de hoje, que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, diz que uma sunamita estava falando com seu marido, e ela falou isso do profeta Eliseu, falando para o marido. E ela disse ao seu marido, eis que tem observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Acho que não tem alegria maior por um crente de que de repente ele ser reconhecido realmente como um homem e como uma mulher de Deus. Você vê que tem pessoas que nos observam. Você sabia que tem pessoas que te observam? Se eles falarem, te caluniarem, te injuriarem, te apontarem, porque você está sendo a vontade de Deus, diz a palavra assim, felizes aqueles que são perseguidos por conta do meu evangelho. O problema é que se eles fizerem isso e você não estiver andando em santidade, o que vai acontecer? Vai manchar a sua vida ou vai manchar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque você entende que se eu falo que eu sou cristão e eu pratico o que não deve, quem é que está sendo julgado? É o Cristo que eu sirvo, é o Cristo que você serve. Então eu estou envergonhando o nome do nosso Senhor Jesus. Então o que eu entendo dessa santa palavra? Que a gente tem que fazer igual esses homens. A gente tem que se separar. A gente tem que saber o que devemos falar.
aonde devemos ir, que hora devemos ficar, que hora devemos sair, até que ponto podemos ir, para poder estar andando no centro da vontade de Deus. Sabe o que diz a palavra de Deus, para terminar, meus irmãos? Está num outro texto que eu coloquei aqui, em Tiago 4, versículo 4, se eu não estiver enganado. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem está entendendo? Então, em nome de Jesus, amados, por que essa santa palavra? Porque estamos vivendo a iminência da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que Ele espera de mim e de você? Que realmente nós sejamos separados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque as nossas vestes vão andar alvas. Ninguém vai encontrar mancha em mim, nem em você. E dessa forma veremos a face do Senhor. Então, se esse é o momento que a gente está confinado dentro de uma casa, ministrando uma palavra como essa, é para que você absorva e multiplique esse vídeo, para alcançar mais vidas para o reino de Deus. Porque sabe o que Ele espera? Ele não veio para nos julgar, essa palavra do Senhor, mas Ele veio para nos salvar. E o ensinamento que Ele nos dá é que a gente se arrependa dos nossos erros, é que a gente o receba como o único e exclusivo Salvador de nossas vidas, e é que nós nos batizemos na água, deixando a velha criatura e assumindo uma nova criatura. E aí as minhas vestes estão limpas. E se Ele voltar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente vai embora com Ele para a glória do nome dEle. Então, se você recebeu essa palavra e você entendeu que está em falta com o Senhor, peça perdão a Deus. Volte para os caminhos. E em nome do Senhor Jesus Cristo, esse é o nosso desejo. Nos encontraremos ali na Nova Jerusalém. Amém, igreja? Então eu peço a Deus que Ele abençoe grandemente nossas vidas. E pelo poder do Teu santo nome, Pai, eu coloco a minha vida, a minha família nas Tuas mãos agora, como toda a minha parentela, como todos os amados da comunidade evangélica Servo do Senhor, como todos os ministérios, meu Pai amado, que prestam culto a Ti, por toda a nação brasileira, por toda a nação mundial. Que o Senhor intervenha, meu Pai amado, que o Senhor opere do sobrenatural, que o Senhor coloque por terra, meu Pai amado, todos os males que nos cercam, Senhor amado. Eu sei que a Tua pastora, meu Pai amado, na oração pediu a Ti, eu peço novamente. Não que o Senhor só, meu Pai amado, coloque essa praga por terra, mas que todas as enfermidades, Senhor amado, e todas as situações que acontecem no nosso mundo, que o Senhor venha pelo poder do Teu santo nome, eliminando para a honra e glória do Teu santo nome. Nos ensina, Pai, a fazer a Tua vontade. Queremos sim andar em santidade, Senhor, porque só ela nos levará à Tua santa presença. Então eu peço nesse momento a Tua proteção, o Teu revestimento e a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz: Amém. E graças a Deus.